a sua palavra, a sua Bíblia, mais precisamente na epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler a partir do capítulo 4 de Efésios. Lembrando que o tema geral que nós temos aí de uma série de mensagens é essa que está aqui exposta, uma igreja para o novo tempo. E nós pensamos esse tema dentro da perspectiva do livro de Efésios, respeitando sua teologia, respeitando sua exposição doutrinária, entendendo que existe sim uma revelação da origem da igreja aqui, mas também que essa igreja não foi só revelada, foi salva, e para ficar de qualquer jeito, ela existe para cumprir uma missão. Em outras palavras, você não existiu à toa, você não foi salvo à toa, você não foi escolhido à toa, você existe para cumprir um propósito. É isso que a carta de Efésios está dizendo para nós. Então essa igreja que foi escolhida, ainda que na condição de criaturas miseráveis, ela foi salva como criatura, se tornou filho de Deus, e os filhos reunidos se tornam igreja, para um novo tempo muito difícil, como o nosso que nós estamos vivendo, certo? Esse novo tempo é um novo tempo de muitos desafios. O bicho está pegando, em outras palavras, está polarizado, agride, separa pessoas, dá pau no WhatsApp. Você está dando risada, não é? Não é assim que está acontecendo nas redes sociais? É mais ou menos isso. E aqui nós encontramos uma proposta de estarmos unidos, mesmo sendo diferentes e pensando diferente. Só Jesus para fazer isso. É a mãe que se esforça para os filhos estarem juntos. 3. É porque agora casou, tem que sair para, né? Mas é isso. Você entende? Que quem é mãe aqui se esforça por causa de 2, de 3. Quem tem mais? Quem tem 4 aqui? Ninguém? 4? Cada um com seus problemas. Você entende agora o que eu estou falando? A mãe e o pai que fica controlando. Vem aqui, miserável, você também é miserável, vem aqui. E Deus tem que lidar com cada cabeça, com cada valor, com cada... Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Está aqui, a Bíblia responde sobre isso. Mas vamos à leitura, irmãos. Efésios capítulo 4, do partir do verso 1 ao 6, tá? Então nós temos aí o tema geral que está baseado no livro de Efésios, mais precisamente a partir do capítulo 4 para frente, porque os capítulos 1º, 2º, 3º, eu vou explicar depois, porque a gente está falando de algo prático, algo que exige de mim, de você, que se torna para mim e para você. Depois que você se torna regenerado, filho de Deus, a responsabilidade se torna dos filhos, como igreja nesse mundo. Deus não cobra a responsabilidade de quem não é filho. Deus, como pai, cobra a responsabilidade de filho de Deus, como igreja neste mundo, amém? Meu Deus, vamos lá. Rogo-vos, pois, eu convoco vocês, todos vocês, igreja, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, olha aí, que o andar de vocês seja de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Como? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, está vendo agora o WhatsApp aqui? Suportando-vos uns aos outros em amor. Vocês entendem agora? Isso aqui me pegou. E olha lá, suportando e se esforçando. Verso 3, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A pergunta é se o grupo que eu participo do WhatsApp tem a ver com a vontade do Espírito para tratar o meu suporte e o meu esforço na unidade daqueles que compõem esse grupo. O grupo da minha casa, que é a minha família, o grupo do meu trabalho, que são os seus colegas de trabalho, as minhas pacientes, os meus pacientes,
Os seus colegas de faculdade, de universidade. As minhas ovelhas. Os seus liderados. Na empresa ou nos ministérios. Esse princípio da unidade, que está exposto aqui, ele se encaixa em qualquer lugar. Porque ele é um princípio que sempre vai existir, nunca vai mudar e nunca vai deixar de existir, porque foi revelação de Deus. Uma vez que Deus revelou, ele está no mundo espiritual instituído para acontecer na terra. É um princípio que nasceu no céu, porque tudo no céu é bem organizado e bem unido. E tudo que existe no céu se reflete na terra através de quem? Do governo? Da política? Dos políticos? Não, da igreja. A igreja é a instituição divina, escolhida por Deus, regenerada por Deus, amada por Deus, predestinada por Deus, desejada por Deus, como instituição nesse mundo, para manifestar essa unidade que o mundo não criou, e que ela não pode conhecer senão por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, e que só a igreja, conhecendo depois disso, ela tem a responsabilidade de preservar a unidade. Eu li tudo? Nem sei se eu li tudo, mas vamos lá. Verso 4, há somente um corpo, ele está falando para a igreja, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Feche seus olhos. Pai bendito, esta é a tua palavra. Deus, eu careço da tua presença, da tua autorização para ministrar a tua palavra. Careço do teu Espírito que sopra ao meu espírito e que administra, Pai, e que meu espírito seja administrado, administre a minha alma, os meus sentimentos, as minhas razões, e que o meu comportamento seja adequado ao caráter de Cristo, ao caráter do Espírito, neste momento. Deus, segura as minhas emoções, que eu seja um homem controlado pelo teu Espírito. Pai, cuida dos meus irmãos, que eles recebam o banquete do Senhor neste dia, agora. Há um banquete oferecido aqui neste altar, o banquete da tua palavra essa, Deus, que não volta vazia. Então, Pai, não deixa os meus irmãos irem embora vazios, que eles sejam preenchidos no espírito, na alma e no corpo deles, em nome de Jesus. Receba a glória deste momento. Nós pedimos que em nome de Jesus, Satanás no mundo espiritual e sobre esta igreja, seja repreendido em nome de Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, Deus, nós pedimos que haja livre acesso do teu Espírito, Pai, e nenhum movimento de Satanás aqui no nosso meio, em nome de Jesus, para que possamos, Pai, ouvir a tua palavra e degustá-la, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela acontece, na verdade, vamos lá, a primeira menção sobre a igreja em Éfeso, ou melhor, a primeira menção sobre a cidade de Éfeso acontece lá em Atos 18, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega até Éfeso e encontra Priscila e Áquila, dois outros discípulos, que conheciam o Evangelho e conheciam o batismo do Espírito Santo. Alguns homens e mulheres em Atos, eles são tementes a Deus, mas não conheciam o Evangelho da graça de Jesus Cristo, não conheciam o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o poder de Deus neles. Paulo conhecia isso, e Priscila e Áquila também conheciam, tanto que depois Apolo aparece lá, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo, e Priscila e Áquila ministram sobre a vida dele, e Apolo era um homem culto, inteligentíssimo. Há quem diga que ele também possa ser um dos autores do livro de Hebreus.
Essa igreja, por conta da grande comissão, permanece em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é o centro, em Samaria, ou melhor, Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Vai rodando, né? Vai rodando. Centrífugo. Sai de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Um poder como se fosse um campo eletromagnético. O Evangelho, ele vai se expandindo, vai espalhando, através de perseguições, de situações que Deus permitiu com a igreja, sem problema algum, porque estava já no projeto de Deus, permitir perseguições, porque perseguições geram dispersões, geram diásporas, dia através, esporas, não é espora, para você dar no seu irmão, não tem nada a ver, espora vem de esperma, que forma a palavra espermatozoide, uma vida, uma semente de vida. Quer fazer crescer a sua lavoura? É só você espalhar as sementes, e aonde for jogado, vai começar a crescer. Como é que você dispersa? Quando você gera uma perseguição, e todos aqueles crentes que são sementes de Deus, vão espalhando, vão fugindo, vão sabendo, e vai espalhando, e vai chegando nas outras cidades, e passa para as outras cidades, e vai crescendo o evangelho. Através da perseguição, a igreja se dispersou, e a igreja cresceu. Por causa da perseguição, o evangelho chegou na minha cidade, em Biporã, e eu, miserável, fui salvo pela graça de Deus. Pode vir alguma coisa boa de Biporã? Pode, chegou, a perseguição chegou no Brasil, por conta da perseguição, da grande comissão, o evangelho chegou na minha cidade, chegou no Brasil, chegou na sua cidade, chegou no seu avô, na tataravô, sei lá, bisavô, sei lá, chegou, e alguém pregou o evangelho para sua mãe, e gerou você miserável, e você se converteu. Você vai ver que eu vou chamar sempre de miserável, todo mundo aqui, nós tudo, porque é isso mesmo. Por conta da perseguição, e faz parte da pedagogia de Deus, permitir certas situações que vão expandir a tua maturidade espiritual, certas perseguições que não acontecem no externo, mas acontecem no interno, que faz você crescer como uma mulher de Deus. Não fuja das perseguições internas do seu coração. O Espírito promove isso para você se tornar uma mulher com uma visão expansiva do Evangelho, do reino de Deus, para ser segundo o coração de Deus, amém? Não fuja das responsabilidades. O Evangelho quer crescer dentro de você, conquistando você primeiro, para você depois não ter dúvida de que a perseguição que pode estourar de fato, correndo alguém atrás de você não tenha dúvida de que você foi salvo pela graça de Deus, que Deus tem uma missão através de você, e Deus quer usar você para salvar vidas em nome de Jesus. É isso. Não podemos ter medo, jamais. Deus nos fez, nos resgatou, nos regenerou aqui em Efésios. Essa igreja é citada lá em Atos 18, ela é evangelizada em 52 depois de Cristo, depois passa 12 anos, ou 11 anos, Paulo escreve a primeira carta, ou melhor, a carta aos Efésios, conhecida como essa aqui, em 63, ele escreve essa carta. Esse apanhado teológico, do capítulo 1 ao 3, é um apanhado teológico, doutrinário, denso, revelando quem é a igreja, quem pensou na igreja, e revelando o que a igreja diz assim: olha, vocês são assim, eu amei vocês assim, eu escolhi vocês assim, eu predestinei vocês, segundo a minha vontade, ninguém me induziu, ninguém falou para mim que poderia existir uma igreja formada de miseráveis redimidos, não, é ideia minha salvar vocês, só que eu salvei, e já não tirei vocês da terra para levar para o céu, porque a salvação, mais do que um dia a gente ir para o céu, a salvação é para que você primeiro conheça o teu Salvador, se relacione com Ele e saiba que você tem uma missão antes de ir para o céu. Antes de você partir,
tem missões para você. Missões dentro de você e missões fora de você. Uma obra de Deus dentro de você e uma obra através de você. A obra é esta: que você continue crendo naquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra através de você. Obra dentro de você e obra através de você. Essa é a igreja de Éfeso. Foi citada depois, em 63 depois de Cristo. E nessa explanação do capítulo 1 ao 3, teológico e doutrinário, depois vem o capítulo 4, onde começa uma transição, como é característico nas cartas de Paulo. Ele sempre usam vários capítulos no primeiro momento, dependendo do tamanho da carta, ensinando, doutrinando, exortando, enfim, revelando, e depois assim, e agora depois de tudo isso que Deus fez por causa de você, miserável, Ele quer você agora, para dar continuidade, para manifestar a glória de Deus nesse mundo. Deus me chamou de sim, um miserável que tem uma missão. E nessa missão, Deus nos dá destino, mas não de qualquer jeito. Olha a velha vida que você tinha, agora é vigilância. Agora é do jeito de Deus, é uma missão que precisa de vigilância. Leva as armas espirituais, não vai para a luta sem, você vai levar pau. Está cheio de crente desapercebido, despercebido e desapercebido. Despercebido que não presta atenção, vulnerável, parece uma pombinha, querendo levar um chumbinho na testa. Desapercebido, despreparado. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vai ser falado depois isso, o Juba vai pregar sobre isso. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Existe uma vestimenta que todos os dias está lá te esperando, só que você sai nu de casa, despreparado espiritualmente, levando paulada para tudo quanto é lado, investidas a todo momento na sua mente, e Satanás faz você acreditar na mentira, que ele sabe muito bem articular, fazendo você acreditar que Deus não é fiel, que Deus não está com você, afastando cada vez você mais de Deus, e Deus sempre está ali pronto para dizer assim: olha, presta atenção, vigia, veste a armadura. Bom, esse não é o meu âmbito, mas eu estou dizendo para vocês aqui que agora é algo prático. Tem a ver com a unidade da igreja. E quando fala da unidade da igreja, é preciso que a gente, como igreja agora regenerada, uma igreja regenerada é aquela igreja que acabou de ser salva, que ainda tem velhos costumes, tentações ainda, tem ainda alguns traumas, que ainda tem uns vícios, e aí Deus chama essa igreja para ser unida, cheia de vícios, e para amenizar, e olha só que aqui Deus tem esperança porque olha só como é que Deus, você acha que Deus ia colocar as coisas em risco? Você acha que Deus não sabia que Adão e Eva ia pecar, que não era projeto de Deus? Na teologia reformada é o seguinte: a história de Deus, Ele criou do jeito que Ele quer. Você acha que Adão e Eva pegou Deus de surpresa? Numa história de amor, Deus pode criar do jeito que Ele quer a história, e ainda dizer assim, o culpado é o ser humano por ter pecado, e ainda eu vou expulsar esses do paraíso, depois eu resgato, com a minha verdadeira história de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo se torna o redentor dos poucos que foram escolhidos para se tornarem filhos de Deus, deixaram de ser criaturas para se tornarem filhos de Deus. A relação era de criatura com o Criador, agora a relação é de filho e pai. Vamos lá, nessa unidade. Bom, só terminando a questão de Éfeso, ela é citada por Lucas em Atos, ela se torna uma carta paulina, e depois ela
é escolhida como a primeira das 7 igrejas do Apocalipse, numa revelação do próprio Senhor Jesus para o apóstolo João, exortando essa igreja que tinha essa revelação de si mesma, e que tinha uma responsabilidade diante daquilo que Deus tinha revelado para ela, de se tornar uma igreja unida, que proclamasse o Evangelho, proclamasse a glória de Deus. O problema é a igreja se acostumar e carregar o troféu da revelação de Deus, mas não mais acessar a revelação contínua de Deus. É levantar troféu que se ganhou em 1958 e não conseguir levantar o troféu de campeão do mundo em 2022, porque não conquistou mais nada. É pegar, ir lá no hall dos troféus e ficar se gabando das vitórias que teve no passado e não ter conquistado mais nada nessa época. Não adianta nada o belo elenco do Brasil não conquistar a Copa. Todo mundo fala, teme o Brasil, mas na hora do vamos ver, falha. A igreja em Éfeso lá estava sendo exortada, ó, vocês são bons religiosamente, têm uma boa teologia, vocês guardam algumas coisas, mas desculpa, eu tenho uma coisa contra vocês, vocês deixaram a principal coisa, vocês deixaram o primeiro amor. O que é primeiro amor? A paixão do primeiro dia que vocês foram conquistados por Jesus Cristo. Quem aqui experimentou quando você se converteu? Quando você se converteu, você lembra como você se converteu? Gente, eu nasci no evangélico, aprendi o beabá até os meus 18 anos, 19 anos, mas 19 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus, que olha, não foi dado pelo meu pai, porque meu pai já tinha dado, e já tinha ido para o céu, pelo menos eu acho, acho não, tenho certeza, bom, eu creio que meu pai foi, né pai, aqueles caras, minha mãe também tinha ensinado isso, mas minha mãe não pôde dar isso para mim, ela me levou, ela cooperou, mas o meu encontro com Jesus com 19 anos de idade foi demais. Eu ouvi, eu estava encostado lá no fundo da igreja, o rockão da oficina G3 tocando, eu com boné, daquele jeito que eu ando por aí, às vezes, que as pessoas acham que eu não sou pastor, mas tudo bem. Aí ele falou assim, olha, até hoje você fez o que você quis, mas hoje eu vou começar a fazer algo na sua vida que eu vou comandar a tua vida. Quando eu ouvi isso como um entendimento espiritual, eu comecei a chorar copiosamente. Alguém chegou e disse assim, olha, você fez o que você quis, agora eu vou fazer na sua vida. Como assim? Por isso que fala da graça irresistível, você não resiste. A graça salvadora tem a ver com graça irresistível. Homem algum pode resistir à graça salvadora de Deus. Ah, pastor, então como fica aqueles que não creram? Ah, porque não foram escolhidos. Você está numa igreja presbiteriana, com doutrina reformada, isso assusta alguns aqui. Um dia eu preguei sobre isso aqui, arrebentaram comigo lá fora, você está na igreja errada então. Porque quem diz isso são as escrituras. O homem não escolhe ninguém, quem escolhe é Deus, amém? Eu vos escolhi para que vades, deis fruto, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Está aqui em Efésios, primeiro capítulo, eu os escolhi antes da fundação do mundo, os predestinei para a minha glória. Olha que maravilha, essa igreja é predestinada, tem uma missão, e ela começa bem unida, ela começa bem uma missão, quando ela tem um exército bem unido. A palavra que ele usa aqui é o primeiro ponto que eu queria destacar, no verso 1, e aí, como eu disse hoje de manhã eu preguei de uma forma, os irmãos que estavam de manhã aqui sabem que eu estou pregando diferente, e eu disse o seguinte, que eu ia pregar do jeito que tinha que ser hoje de manhã, não muito didático, que eu ia pregar hoje mais para aqueles que estão aí na caminhada de casa em casa, que seriam as células do modo antigo. Então, o tema da nossa mensagem tem um tema geral, uma igreja para um novo tempo, mas o subtema aqui da mensagem é unidade, caminho com responsabilidade. A unidade, primeiro de tudo,
ela não é gerada por nós. Ela é uma ideia, ela é uma criação, a natureza dela é espiritual, amém? Vamos lá, olha o verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade de quem? A unidade é do Espírito. A unidade é do Espírito. Então tá, vamos lá, se é a unidade do Espírito, para eu entender a unidade do Espírito, eu preciso, como igreja, ser convocado para esta unidade. Não tem como vencer uma batalha, vamos pensar assim, sozinho. Até porque a proposta é para a igreja, muitas pessoas. Igreja tem a ver com coletivo, respeitando cada parte, a totalidade de cada uma das suas partes, mas é a responsabilidade individual dentro do coletivo. Por isso que ele usa essa palavra aqui, rogo-vos, paraklesis, de paralelo, ao lado, klesis, chamado para estar ao lado. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: então vamos lá, o tema é unidade, caminho com responsabilidade. A unidade requer uma caminhada com responsabilidade. A unidade não é só um tema, um conceito, uma ideia espiritual que está lá colocada na Bíblia como algo que não deve acontecer, pelo contrário, ela deve ser experimentada pela igreja. Por isso que para experimentar, ela não parte da igreja. A igreja é escolhida para experimentar por Deus, por isso Deus faz uma convocação, ele usa uma expressão militar aqui, rogo-vos, paraklesis. Naquela época, quando o exército convocava os seus soldados, ela falava assim, paraklesis, paraklesis, venham todos aqui ao meu lado, paraklesis, todos os soldados, venham ao meu lado, estou chamando todos ao meu lado. O apóstolo Paulo usa essa expressão para dizer que a unidade é uma questão de guerra. Para se manter unido dentro de uma casa, no trabalho, num casamento, é uma guerra interna, no primeiro momento. Por isso que vai trabalhar humildade, mansidão e longanimidade, que trata com o que você é. Então o primeiro ponto aqui, está no verso 1, é a responsabilidade de responder. É redundante, vou explicar por quê. Responsabilidade de responder à convocação de Deus. A igreja precisa responder à convocação de Deus. Fala através do apóstolo, mas o apóstolo usa na autoridade do Espírito, revelada pelo Espírito, inspirada pelo Espírito, fala assim, olha, agora igreja, depois de vocês saberem do apanhado teológico, doutrinário, agora vocês precisam responder, eu estou chamando vocês, é a mesma palavra, rogo-vos pois, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A mesma palavra e a mesma ideia aqui de transição. Primeiro capítulo até o capítulo 11 de Romanos é teológico e doutrinário. Chega no 12, Deus chama a igreja para a prática do amor. Aqui é a prática da unidade. Vocês querem vencer? Estejam unidos. Estejam unidos. A palavra unidos aqui no grego é enotes. Enotes, uma unidade. Sejam como um só homem. É um exército que vai como um só homem para batalhar. A igreja é convocada como um exército. Porque a primeira grande luta não é contra o inimigo, é contra nós mesmos, para nós sermos unidos. A primeira luta não é contra os de fora, é contra os de dentro. Se a igreja não estiver unida, e a Bíblia fala o quê? Que um reino dividido não subsiste. Por isso que a proposta vem do Espírito, a unidade é do Espírito, porque vem com a ideia do céu. Porque o céu é organizado, por isso que quando Satanás se tornou, quando
Lúcifer, anjo de luz, se tornou Satanás, porque anjo caído vira demônio? Ele vem com os milhares de anjos e trabalham conjuntamente. Eles não têm divisões, pelo contrário, eles trabalham para dividir a igreja. Porque Satanás sabe que o céu é organizado, e tudo que é feito de forma organizada no céu, dá certo. E se eles têm o conhecimento do céu, porque Satanás e os anjos aprenderam isso com Deus, eles fazem aqui na terra para cegar a igreja, e tirar da igreja esse poder revelador de saber que também nós, igreja, humanos miseráveis, podemos estar unidos e vencermos o governo de Satanás. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno, não é a porta da igreja, as portas do inferno, porque na porta da cidade, aonde os líderes, os generais, os capitães, que se reuniam para elaborar as estratégias de guerra. Então é na porta, antes de sair para a guerra, na porta da cidade, eles conversavam entre eles. Imagina a porta do inferno agora, lotado de demônio, grupinhos de demônios, comichões, conversando entre eles, e tem um grupinho lá, que está tentando, falou assim, nós vamos para a igreja de Marília agora, na primeira igreja, presbiteriana independente, e nós oramos aqui, pedindo o quê? Pois para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E a igreja quando ora, as portas, tudo que é mancomunado, acertado na porta do inferno, nem sai do inferno, porque não vai prevalecer contra a igreja. Vocês estão entendendo isso? Eles sabem que o céu funciona, porque é organizado, então eles vieram com essa organização. Está no DNA dos demônios, uma organização para desorganizar a igreja. Por isso que Paulo, pela revelação do Espírito, diz assim, nós temos que nos posicionar como um exército. Não é hora de brincar, há muito tempo, lá em Apocalipse, 27 anos depois, dessa carta aqui, em 90, é uma igreja que preservou algumas coisas, os troféus, mas parou de jogar. É o tipo do cara assim, eu sou católico, eu sou isso aqui, mas não praticante. Eu sou jogador de futebol, mas não praticante. Já viu isso? Eu sou jogador de futebol, não praticante. Já viu isso? É algum amigo meu, eu sou meio crente. Ele falou isso na faculdade, pastor, e o que você é, Luiz Fernando? Cara, eu acho que eu sou meio crente. Eu dei risada, né? E achei legal a sinceridade dele. Eu falei, ele passou uns 2 anos, ele ligou para mim, copiosamente chorando. No primeiro show da Lagoinha, em Londrina, primeiro show da Lagoinha fora, que foi em Londrina, ele liga para mim, emocionado, na arquibancada, chorando. Eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou, se convertendo, numa arquibancada, igual eu estava lá no fundo, numa arquibancada do show da Lagoinha. Vocês têm noção disso? A igreja, como predestinada de Deus, escolhida por Deus, amada por Deus, ela é chamada para ser agora um grande exército, para responder, olha, eu estou convocando Paracleses, venham todos e vamos invadir, primeiro vamos nos unir, porque o primeiro tratamento nessa unidade tem a ver com os nossos temperamentos, com as nossas personalidades, com os nossos jeitos. Você quer casar? Você quer casar? Você vai pegar a bagagem do seu outro, que vai trazer junto, você pensa que, ela traz uma mala que vem algumas coisas da família dela, e eu também levei algumas coisas da minha família, e na hora de brigar, a gente tira as arminhas da nossa família para atacar, é assim que acontece, aí começa o tratamento de Deus, desarma aí, tira essa porcaria daí, joga fora dessa mala aí. Primeiro Deus trata a gente, vai moldando a gente. Então, assim, por isso que a primeira obra que Deus tem para fazer, Ele faz em nós, Ele faz na igreja, para que nós estejamos de fato e verdadeiramente unidos. Nós precisamos responder, esse é o primeiro ponto. Está aí, rogo-vos, pois,
E ele fala como um prisioneiro, porque quando ele escreve essa carta aqui, ele escreve a carta de Efésios, de Filipenses e de Colossenses, todas no mesmo ambiente de prisão. Ele estava preso, ele estava limitado fisicamente, mas era um homem livre, mas extremamente convicto que ele era de fato, primeiro e unicamente, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele era prisioneiro, ele era alguém que pertencia, que era comprado por Jesus Cristo. Um escravo, comprado. Não tinha como sair, olha, ele fala assim, eu nem preciso de carta de alforria, eu não quero, me deixa continuar sendo o teu prisioneiro. Me deixa ser o escravo. Está preso, e ele fala para uma igreja que está livre fisicamente, se unam, porque vocês podem se destruir. Aí fora, eu estou aqui dentro, estou visualizando que a vitória de vocês é vocês estarem unidos juntos, porque a saúde da igreja está no fato de nós entendermos e respondermos a essa convocação, amém? Em nome de Jesus. Agora, para acontecer isso, problemas acontecem na igreja. Há uma maledicência, uma fofocaiada, não acontece isso? Rapaz, o que mais acontece? E o que mais dá pau na igreja? E Deus deixa brotar essas coisas, e a gente vai descobrindo, a gente vai se ofendendo, a gente vai se equivocando, a gente vai ouvindo coisas que não podia ouvir. Pensa que é fácil? Isso trata nessa unidade, porque essas questões, elas podem comprometer essa convocação. Eu não vou porque ele vai também, mas é uma convocação de Deus para todos vocês que foram salvos. Não, mas eu não vou não. Aí você diz assim, eu não vou não. Ô miserável, você foi escolhido. E ele também, pela graça de Deus. Vocês não vão? Eu não vou, com ele eu não vou. E se eu for, vou pegar minha arma e vou matar ele. E alguém diz por aí que o único exército que se mata uns aos outros, que deixa os seus filhos para trás, é a igreja, muitas vezes. Responder à convocação começa com você em relação ao teu Senhor Salvador. Começa com você quando você levanta a voz profética dentro da sua casa, a sua família começa a dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué falou isso, ele não perguntando para a mulher dele, porque se perguntasse ia dar pau. Ele não pergunta para os filhos, ele só fala assim, eu e minha casa, nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Aí quando Deus ouve isso, Deus se levanta. Ah é? Você é o cabeça, não é? Sim, a Bíblia diz que eu sou o cabeça. Espiritualmente existe um poder sobre você. Você está falando isso? Então eu vou mover o coração da sua esposa, vou tratar o coração dela, vou tratar os seus filhos, vou tratar o seu também, porque não vai ser fácil. Ela vai travar o processo, a tua esposa, os teus filhos também vão chatear, vão pular, espernear. Mas você disse que você e a sua casa me serviria. Entende isso? Como é difícil levar todo mundo para a igreja, levantar de hoje de manhã, terrível. Levanta, miserável. Levanta, miserável. E Deus começa a tratar, porque você disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segundo ponto, ou melhor, segundo ponto, segunda responsabilidade nesse caminho, é dever de cada cristão andar dignamente em seu chamado. Olha o verso primeiro aí, ó. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, olha aí, a caminhada, o andar dessa igreja, depois que ela é convocada, ela responde ao chamado, e depois ela fala assim, agora eu quero que vocês andem dignamente, de um modo digno da vocação que fosse chamados. Meus irmãos, a palavra digno aqui significa axios, significa de valor suficiente. Axios significa eixo, é aquilo que divide as balanças, que está no meio, é o eixo, porque se não tem eixo, não tem como balancear, e não tem como ser justo. E de forma digna, andar de forma digna é ser justo nos pesos. Como eu posso
ser digno na minha vocação, andando corretamente. No tanto que, uma vez que você é salvo, você é chamado agora para viver uma novidade de vida. Por isso que ele fala, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Agora existe um caminho, todos os dias se abre para aqueles que acessam as Escrituras e entram na presença de Deus através da oração. Todos os dias há um cenário espiritual para se andar, para caminhar com responsabilidade, e que de forma digna eu sou justo nos meus pensamentos, nos meus tratamentos, nos meus sentimentos, no meu comportamento. Quantos de nós estamos falhando e sendo pegos e atacados nos pensamentos que geram sentimentos e que me levam a comportamentos inadequados? Andar de modo digno envolve, olha aqui, os meus olhos, o que eu faço com os meus olhos, o que eu faço com os meus ouvidos, o que eu faço com os meus lábios, o que eu faço com as minhas narinas, o que eu faço com as minhas mãos. Envolve temor do Senhor. Temor do Senhor é o desespero aonde Deus se revela, Deus se apresenta de forma reveladora e você coloca as mãos na cabeça e se apresenta como alguém que dedica todos os seus sentidos agora para Deus, porque agora tudo que eu faço na presença reveladora dEle. Porque quando tem uma autoridade perto de você, você não faz coisas erradas. Quando você começar a entender que Deus está presente na tua vida, algumas coisas vão cessar na tua vida de pecado, como pecado. Andar de forma digna é ter o eixo que balanceia corretamente. Você foi chamado para viver corretamente, então existe uma dignidade que Deus espera você na forma como você trata com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com os seus filhos, como você administra o teu dinheiro, as tuas finanças. Crente não tem caixa dois. Crente não rouba. Crente não mente. Mente. Pode até mentir às vezes. Não que estou dizendo que pode mentir, mas tem que resolver. O crente que tem a balança, que anda como eixo, que não faz o balanceamento certo, se acidenta. Porque se você não faz o balanceamento do seu carro, você pode comprometer todo mundo que está dentro do seu carro. A tua atitude dentro de casa, como pai, como mãe, pode comprometer a tua família, o teu trabalho, o teu ministério, o teu pastorado. Pode colocar em risco toda uma igreja. Porque falta eixo, dignidade em você. Então, é dever, é responsabilidade de cada cristão andar dignamente em seu chamado. Deus te chamou, tem certeza, porque olha só, quem não tem chamado não sabe para onde vai. Quem não tem missão não sabe o que tem que fazer. E se você tem um chamado, você tem uma missão, pode ter certeza, alguém te chamou, alguém te deu uma missão, e esse alguém que te chamou, te deu uma missão, espera que você ande de forma digna, justa, que o teu eixo faça o balanceamento certo, para você caminhar certo na sua vida, amém? Aí, meus irmãos, isso aqui é palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu acho, é a palavra de Deus que está dizendo, não é o que eu acho. Você pode ficar com raiva de mim, mas vai ter que degustar. Vamos lá, segundo ponto, é dever, e aí o segundo ponto é o primeiro, com toda humildade. E como que eu consigo demonstrar dignidade nesse meu chamado? Ele fala assim, olha, a dignidade está no fato de você entender que você precisa de humildade. Tapei no froscine, presta atenção, tapei no tapete. Froscine, mente, a mente como o tapete que serve. Uma mente que está pronto para te servir como um tapete na porta da sua casa. Difícil, né? Parece que eu estou sendo pisado.
nos relacionamentos, presta atenção, num relacionamento que precisa a gente preservar, a unidade é do Espírito, mas a preservação é responsabilidade nossa. E para eu preservar algo intacto, bom, presta atenção, por isso que existe o princípio do conservar, dos conservantes nos alimentos que você gosta de comer, o milhozinho, a azeitoninha. Se não tem conservante, você vai ter que produzir isso, vai dar trabalho, e você que não quer trabalho, é melhor você ir lá no Tausch, comprar o enlatado, comprar o vidrinho lá, porque você vai usar daqui 20 dias, 30 dias, porque ainda está na validade, porque tem o que lá? Tem algo que preserva o alimento que você quer degustar. Então o que preserva, o que pode preservar a unidade no momento de conflito é a humildade, porque a humildade prepara você para um outro nível, que é a mansidão. Se você não for humilde, pronto para servir a Deus, pronto para se colocar como tapete para receber a Deus, você não acessa, e Deus não acessa em você um outro trabalhar dentro de você, que é a força e suavidade, praotes, mansidão, que é um fruto, um dos gomos do fruto do Espírito. Por isso que fruto do Espírito, dons do Espírito é aquilo que você faz para Deus, para a edificação do corpo, é o que você faz para Deus, dons espirituais, e são para crentes regenerados. Não existe dom espiritual para quem não é crente, porque dom é espiritual. Fruto do Espírito é para crente também, e trata com que você é caráter, e a mansidão está lá, e a mansidão que é? Aquilo que Deus dá para você mesmo. Você tem que ser suave com você mesmo, para você não avançar no teu irmão. É aquela força exercitada para ser suave com quem eu quero ser muito grosso. Eu falei hoje de manhã que a Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz do mundo, né? Eu vou repetir aqui, eu sou sal grosso, viu? Porque para ser grosso a gente começa agora. Para ser suave a gente tem que fazer um esforço muito grande dentro da gente, para a gente ser suave com as pessoas. Suave com a gente é o cavalo que é rebelde, que é selvagem, mas que é capturado por Deus. Para ser adestrado, um cavalo forte que não sabe o tamanho da sua força, e começa a entrar num processo de amansamento. É você e eu, Deus tratando dentro de você, para você começar a tratar bem as pessoas, porque a primeira obra dentro de você é o cavalo que é adestrado, que tem força, não sabe a força que tem, que consegue correr não sei quantos por hora, mas também consegue levar uma criança no lombo a 2 por hora. A mansidão faz isso. A mansidão trata com que você é, e faz com que você seja uma Ferrari, que pode dar 350 numa avenida, mas tem uma placa, anda a 40 Ferrari. E você tem que respeitar as placas com os princípios do reino de Deus. Você se acha uma Ferrari, e Deus faz, você é uma Ferrari, mas às vezes essa Ferrari tem que andar, abaixar a bola, e andar no que está pedindo, na rodovia. Porque se a gente não tiver isso na unidade, a gente atropela todo mundo, e vai dar uma brigaiada de Ferrari por aí, porque todo mundo quer ser Ferrari, né? Ninguém quer ser fusquinha, mas tem uns fusquinha meio soberbo também por aí. O Calhambeque e Bibi lá, como que é? Aquele lá do filme lá, sei lá. É assim, todo mundo quer transitar para onde quer, não tem respeito, não tem sinalização, não tem semáforo entre nós. E a gente vai do jeito que a gente quer, e Deus começa a tratar, seja humilde, Ferrarinha, e seja mansa, na hora que tem que ser manso. E olha, tenha grande paciência, macrotomia, longanimidade, grande paciência, humildade, mansidão e longanimidade são essas virtudes dadas pelo Espírito, para você saber administrar com você mesmo, para você tratar as pessoas nesse exército. Porque numa guerra, as tensões crescem, os medos acontecem, e aí a gente quer resolver do nosso jeito. Eu vi essa semana passada uma cena de Davi,
aonde os caras os discípulos de Davi lá, que estavam com ele, os soldados dele, começaram a criticá-lo, porque ele teve 2 chances para matar Saul. Você, Davi, é o culpado disso, mata aquele miserável logo. E Davi só parado olhando, falou assim para eles: olha, ninguém pediu para vocês estarem comigo. Vocês querem? Podem ir embora. Aliás, vocês têm certeza que vocês estariam vivos se estivessem comigo? Olha que prepotência de Davi, mas olha que autoridade também. Aí os caras abaixaram a bola. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Princípio, um homem de princípios. Se nós não tivermos essas virtudes, e também como princípio, a gente vai se destruir, porque a humildade entre nós, a mansidão e a longanimidade preserva a gente, que é o conservante da sua boa azeitona, do seu bom palmito, do seu ovinho de codorna, né? Que mais? Aquele pepininho, que é como chama? Picles, é isso? Picles, que mais? A salsichinha. É isso, meus irmãos. A gente precisa disso para preservar. Então vamos lá. Vou terminar. É dever de cada cristão andar dignamente em seu chamado. Então vamos lá, esforçando, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Você quer suportar? Você só consegue suportar quando você é tratado na sua humildade, quando você é tratado na mansidão e na longanimidade. Aí você consegue suportar o insuportável. Na verdade é eliminar. Por isso que as pessoas facilmente saem da igreja. Elas não aguentam passar pelo ambiente da guerra. Não entende permanecer numa igreja, que o ambiente da igreja é um lugar de tratamento, onde Deus deixa o trânsito correr, e deixa para a gente a capacidade inteligente e sensata de criar uma ordem no nosso meio, de como tem que transitar as coisas. Nessa igreja, tem uma cartilha, vamos rezar a cartilha dessa igreja, dessa denominação, dessa instituição, vamos respeitar, a igreja é assim, ela tem um colegiado, ela é um sistema presbiteriano representativo de governo, tem pastor, tem presbítero, tem diácono, tem líder de ministério, princípio de submissão à autoridade. E se a gente não entende o que é humildade, não entende o que é mansidão, e não entende o que é longanimidade, a gente, sabe o que acontece? Resiste, desobedece, a escada da desgraça, ou melhor, a escada da soberba, da prepotência, é a resistência, a desobediência, a rebeldia, a obstinação e a apostasia. Aí, não tem para onde mais ir, cai no abismo da desgraça. Cai no abismo da desgraça. E aí, não tem unidade. Porque não tem amor. Terceiro, e rápido. A responsabilidade da unidade requer prontidão e vigilância. Ao verso 3. Esforçando-vos diligentemente, essa palavra aqui é espoldé, significa rapidamente, me organizando, para diligentemente manter, a palavra aqui, diligente, significa exatamente, preservar, contínua e necessariamente as pessoas, preservar pessoas, preservar contínua e necessariamente vidas. Como? É isso. A gente precisa preservar. Requer prontidão, vigilância. Diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, e a palavra vínculo aqui é sindesmos, que significa ligar. Uma identidade próxima, que produz uma harmonia próxima entre os membros unidos intimamente. Vínculo da paz. Paz significa eirene, que significa reunir o que foi perdido. Meu Deus, reunir o que foi perdido é se esforçar
para trazer de novo aquilo que estava perdido para dentro da igreja, para estar ligado novamente. A ideia aqui é de guerra. E para manter a paz, precisa fazer guerra. Está dizendo assim, olha a ideia aqui, no shalom, no hebraico. Eirene, paz no grego. Está dizendo assim, é como se Deus falasse assim, olha, eu vou dar paz na sua mente, no seu coração. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Está dizendo assim, que a paz de Deus virá, cercando você, o teu coração, sua mente, como um exército cerca uma cidade, dizendo assim, olha, não mexe com o povo dessa cidade, que eu estou pronto para guerrear com você aí fora. Olha aqui, pai, você tem que ir para o pau, espiritualmente. Guerrear, para não deixar as coisas serem desajustadas dentro da sua casa. Está dizendo assim, eu me coloco na torre de vigia, pronto para guerrear com qualquer um que queira fazer bagunça dentro da minha casa. Mãe, se o teu esposo ou não for crente, mãe, mulher, você é aquela que vai vigiar sobre a sua casa, pronta para guerrear, para não deixar desajustar a sua casa. Está dizendo assim, é Deus lá fora, dizendo assim, aqui você não entra, Satanás. Se você quiser, eu vou brigar com você, eu vou fazer guerra. Para ter paz, eu estou pronto para a guerra. Querer ameaçar minha paz, eu vou para a guerra. Olha o paradoxo. Está dizendo assim, que essa unidade, ela muitas vezes, por isso que é uma convocação de guerra. Eu tenho que estar pronto para guerrear, para que as coisas aí fora não entrem, as conversinhas, as fofocas, a maledicência, o meu achismo, a minha ideia, eu acho, é a palavra que tem que achar alguma coisa, aí entra no nosso meio, começa a minar, desfaz ministério, desfaz liderança de igreja, desfaz os corações, as pessoas vão embora da igreja, por qualquer coisa, porque vai minando, e a gente não consegue vigiar, para dizer assim, olha aqui essa conversa aqui não, pode parar, vamos conversar sobre o assunto, vem aqui, vamos eliminar agora, vamos cortar agora essa conversinha. Eu prefiro ser chato nesse sentido, e não ter nem um ibope, mas não negociar essas questões. No dia que precisar de alguém sério, vão chamar você para resolver. Sabia disso? Eu vejo isso na minha mãe. Minha mãe confrontava muitas pessoas. Passava 8, 10 anos, 15 anos, as pessoas ligavam lá da China, lá da África, lá da Austrália, para minha mãe, falou assim, Dilma, misericórdia. E eu, Dirceu, misericórdia. Quadrilha. Oi, Dilma, tudo bem? Eu sou... Você, onde você está? Eu estou na Austrália, sou missionária. Dilma, eu quero te agradecer. Há 15 anos atrás, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, você fez isso por mim, você me chamou atenção, foi difícil ouvir aquele negócio, mas hoje eu estou aqui firme com a minha família, eu tenho 3 filhos. E tudo em momentos quando minha mãe estava para baixo. Deus permitiu uma ligação para renová-la. E acontecia isso com Paulo, quando ele ouvia coisas boas de uma igreja. Ele estava preso, mas quando ele ouvia coisas boas da igreja, quando ele estava preso, isso animava, porque a esperança dele era Deus. Entende isso? As pessoas voltam e Deus começa a te honrar. E Deus vai te honrar. Não negocie em princípios. Não negocie em virtudes. Se mantenha na linha. Ande de forma digna. Deus vai te honrar. No fundo do fundo, na hora de precisar de uma situação, eles vão atrás de você. Eles vão atrás de você. Pode ter certeza disso, eles vão atrás de você, porque você não negocia. E para terminar, a igreja precisa conhecer a unidade do seu próprio corpo. E para terminar é o seguinte, está aqui, ó. Há somente um corpo, um só Espírito, como também foi chamado de uma só esperança, na vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Presta atenção. A igreja precisa conhecer quem ela é, porque foi dado a ela essa denominação de que ela é a igreja que foi redimida, e que ela é um corpo, e sendo o corpo, ela é preenchida por esse Espírito. Por isso que nesse corpo, ela é habitada
pelo Espírito. Presta atenção, o que a Bíblia fala? Que o nosso corpo é templo? Está aí, ó. Olha aí, a igreja que se reúne como exército, para lutar juntos, precisa saber que esse corpo, ela tem a presença do Espírito Santo dentro dela. O exército de Deus tem o Espírito Santo no meio deles. O Espírito Santo que está dentro do corpo, vai soprar sobre vocês as estratégias de como vencer o inimigo. E para vencer, porque quando a gente vai para a luta, a gente fica assim, será que a gente vai ganhar? A gente vai perder. Aí ele vem o quê? Eu vou te dar uma esperança. O Espírito Santo dentro de vocês, e o Espírito Santo é que derrama esperança no coração de vocês. Esperança de que se eu estou no meio de vocês, a vitória é certa. Nós vamos, nesse corpo, como guerra, como exército, nós vamos vencer. A minha família, que tem a presença do Espírito Santo, pode ter certeza, a presença do Espírito Santo gera a esperança de que a tua família pode vencer também, em nome de Jesus. E essa esperança na vocação, revela também, que nós temos um Senhor da guerra, que é o Senhor Jesus Cristo, um só Senhor. O Espírito revela Cristo, te dá esperança, e a esperança que tem um Senhor Jesus Cristo, Ele é o cavaleiro, que saiu para vencer, e de que nessa relação é preciso fé, uma só fé, e a fé é um princípio, que Deus criou para nós nos relacionarmos com Ele, é a fé salvadora e a fé perseverante, que me faz caminhar, é esse corpo que tem o Espírito, que é gerado uma esperança, que me diz que tem um Senhor, e que gera fé no meu coração, e que me batiza incluindo nesse corpo. E um só batismo aqui não tem a ver com a forma de batismo, aspersão, efusão ou imersão, não é a forma, é o resultado que ela traz, que você é incluído no corpo de Cristo, você se torna participante da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E vamos lá, por fim, nessa unidade, ela revela que esse corpo, que é composto da igreja, mas sobretudo dos filhos de Deus, ela revela um Deus que é Pai, um Deus e Pai, é uma igreja que precisa da paternidade de Deus, por isso que não tem razão de você sair da igreja, porque filho que não se dá bem com o pai, sai logo cedo de casa, facilmente entra numa igreja, vai para outra, é assim um rodízio, parece um shopping center. Quem não tem certeza de quem Deus é para ele, vai ficar zoando para lá e para cá como um filho que não sabe que tem um pai. O problema é que ele tem que saber que ele é um corpo, ele tem que saber conviver com os outros. Tem um espírito, é uma caminhada espiritual. Ele precisa ter esperança dentro da casa dele. Pô, eu vou continuar, eu tenho esperança que minha família vai melhorar. Tem um Senhor, tem um dono, tem uma autoridade. Filhos que têm problema com autoridade, não reconhecem Jesus como Senhor. Precisa viver pela fé, requer obediência, fé. Um batismo, ele se submete aos princípios da palavra, ele faz parte de uma igreja. E agora, esse corpo que é composto pelos filhos de Deus, tem um Deus e Pai que é sobre todos e por todos. Uma crise na paternidade faz você sair de casa cedo. Não é motivo de você sair de fora da igreja. Porque aqui tem um Deus, aqui tem um Espírito, amém? Habitando no nosso meio. Tem um Senhor desta igreja, amém? E tem um Pai que rege as nossas vidas em nome de Jesus, amém? É isso, tudo isso para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos ficar em pé? Grupo de louvor, por favor. Meus irmãos, a exortação aqui, o chamado para se reunir como igreja, porque foi dado à igreja a manifestação da multiforme graça, sabedoria de Deus. Deus está dizendo assim, ó, eu no alto como Deus do céu,
vou manifestar minha glória aí na terra com a igreja, que são os redimidos miseráveis que eu escolhi para viver eternamente comigo. Mas antes de vir para o céu, igreja, o Espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó igreja, eu conto com vocês aí na terra para manifestar o céu aí embaixo. Por isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Como é no céu, faz na terra. A igreja manifesta na terra a vida que ela conhece lá no céu. E foi dado à igreja essa autoridade. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar aos teus pés. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado a que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pai bendito, a tua palavra não volta vazia, Deus. A tua palavra não volta vazia. Deus, que o Senhor mesmo possa honrar a tua palavra, que essa tua palavra possa gerar, Deus, um desajuste positivo, Deus, porque às vezes, Pai, tem que piorar para melhorar, desorganizar para organizar novamente, para poder achar as peças certas para encaixar novamente. Tem que destruir para construir novamente. Deus, eu não sei o que pode estar travando a minha vida, a vida dos meus irmãos, Deus, mas se não presta, não tem que estar aí, Deus, arranca o que foi plantado, destrói o que foi construído de forma equivocada, prepotente, arrogante, Deus, soberba, porque a tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus, não deixa nada em nós que pode prejudicar, colocar em risco, Pai, essa unidade como uma igreja que é convocada como exército para guerrear. E numa guerra a gente precisa estar unidos, Deus. Não podemos brincar, Deus. Nessa guerra a gente precisa de muita humildade, de muita mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, se esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, porque essa unidade
a unidade desse exército é espiritual, no vínculo da paz, porque nós somos o exército da paz, somos o exército espiritual, somos o exército de paz, mas estamos prontos para guerrear, se nós vermos e percebermos alguma coisa que quer tirar e desajustar a nossa igreja. Deus, faça-nos saber, Pai, que este corpo tem um Espírito Santo, que este corpo tem esperança, que este corpo tem um Senhor, que este corpo é movido pela fé, que este corpo recebeu o batismo do Teu Espírito, e que neste corpo nós temos um Deus que é Pai, que cuida de nós, que podemos ter a certeza de que nós pertencemos a Ti, porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus para sempre, para sempre, para sempre. Por isso, Deus, em nome de Jesus, cuida desta igreja, faça o que tem que ser feito, Deus, mas que possamos vigiar para mantermos a unidade do Espírito, preservar essa unidade que vem do Espírito. Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, cubra as nossas vidas com Teu sangue, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, alcança os nossos que estão perto e os que estão longe, nos dê uma semana cheia de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Reveste, Pai, sim, Deus, a Tua igreja com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calça dos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.